que haja algum recurso para melhorar e amparar as condições das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Todos nós devemos acreditar nisso, né? Isso deve ser um plano de governo, para que ele possa trazer os menos favorecidos, nessa classe, né, menos favorecida, ao nível daqueles que pelo menos têm oportunidade de trabalho, de estudos, condições de saúde, de segurança. Então, é um plano que o governo deve colocar em prática, já que nós temos aqui no Brasil, sim, uma grande parcela dessa classe. Eu desconheço esses recursos e projetos, né? Eu não participo de nenhum plano de governo, mas é obrigação do Estado amparar e subsidiar a população carente. Então, depende, acho que, das reformas que o governo vai fazer. Eu acredito que, por exemplo, agora, se esse novo governo não tiver a roubalheira que teve no outro, né? Então vai sobrar alguma verba. Sobrando, eu acredito que eles possam ajudar essas pessoas, né? Você tem perspectiva de mudança na gestão? Eu vejo perspectivas de mudança, afinal, cada novo governo são realizadas novas propostas, né? E cabe a nós, população, estarmos engajados nesse contexto, né? Devemos ser otimistas e conhecedores dos projetos. A gente acredita que tem que haver uma melhora, né? Então, que nessa nova gestão que haja um crescimento, uma melhora no emprego, né? Que haja alguma coisa. É a esperança, né? Devemos ser sempre otimistas, né? Toda melhora é sempre bem-vinda. Então, sim, temos sempre boas perspectivas. Até porque o mundo está em evolução. Então, para melhorar, a gente tem que ter sempre um objetivo. Você acredita que é dada a devida atenção a lugares com importância histórica? Então, eu acho que a devida mesmo não é dada, né? Aquela coisa de cuidar, de proteger e tudo, eu acho que não está tendo total. Alguns sim, outros não. A gente sabe que muita coisa é largada, né? E aí fica, tipo, em situações precárias, né? Que de repente pega fogo, né? Acontece um desmoronamento, alguma coisa assim, sei lá. Então, eu acho que alguns são cuidados, outros são largados, né? Aqui no Brasil, eu não acredito, né? Nós não temos aqui uma cultura que possa promover esse encontro com a história, até para os jovens, né? Você pode ver os museus, eles são vazios, os patrimônios históricos estão abandonados, não existe uma conservação, não existe. Então, no Brasil não existe essa cultura, pelo menos não aqui em São Paulo, né? Pouca coisa tem na Bahia, um pouquinho em Minas, mas essa preservação é importante para a gente, para que vocês, né, nesse contexto de escola, possam também valorizar o patrimônio do Brasil. Mas eu aqui no Brasil não vejo essa exploração, infelizmente. Não vejo nenhum plano de incentivo ao resgate histórico, haja visto o abandono de nossos museus, patrimônio histórico e falta de conservação. Qual é a sua perspectiva sobre a falta de recursos na gestão do nosso país? Eu acho que ainda falta verba para suprir as necessidades da população e falta investimento na educação e, em geral, eu acho que por isso falta muito recurso, tipo, de dinheiro. Eu acho que o problema da gestão de recursos já é meio antigo, então para mim isso já é uma bola de neve que veio se formando de governos anteriores. Na verdade já faz um bom tempo, então acho que não é culpa do governo atual para mim, isso é uma junção de fatores. Ok. A segunda pergunta você se sente desamparado pelo governo e por quê? Eu não, porque felizmente a minha situação atual de vida tá boa, a gente não foi tão afetado assim por tudo que o país vem passando, que é uma situação tanto difícil. Eu creio que eu não, mas eu sei que tem gente que realmente não tá tendo devida atenção. Não, porque eu acho que eu tenho acesso
a educação, a saneamento básico, aos recursos que eu necessito para a minha sobrevivência. E eu sei que tem gente que falta. Acredita que é dada a devida atenção a lugares históricos? Não, eu acho que eles investem bem mais em lugares que vão dar dinheiro, tipo lugares turísticos e lugares conhecidos, não aqueles que acho mais importantes não dão tanta atenção. Eu acho que não. Não, porque tem não só lugares de importância histórica, como povos históricos também, para a formação da nossa nação. Não tem muita atenção, não tem muito cuidado. Eu acho que isso realmente é uma das coisas que mais devia mudar na situação do nosso país atualmente. Como a tecnologia poderia ser utilizada para a resolução de problemas já criados pelo desamparo social e da infraestrutura? Bom, você está afirmando a partir daí que o planeta, ou o país, ou qualquer espaço tem um problema de infraestrutura. E isso gerou um desamparo social. Então a resposta está em si já na pergunta. Afinal de contas, o planeta Terra, o planeta, sociedades, nós temos tecnologias avançadas no globo. Essas tecnologias já são suficientes, eu não preciso de mais tecnologia para resolver o desamparo social ou problemas sociais. O problema é, então, qual? É a má distribuição das tecnologias ou dessas técnicas. Vamos de problemas simples, como, por exemplo, a questão da infraestrutura de esgoto, saneamento básico, água encanada. Países da América Latina em geral, principalmente da América do Sul, eles têm problemas sérios de esgoto e água encanada. Mesmo países como a Bolívia e o Brasil, que têm uma quantidade de recurso mineral, água, disponível muito grande. Mesmo assim, são países que não têm água tratada, as pessoas não recebem água tratada, uma parcela considerável da população. E isso ocorre em diversos países do mundo. Então, mesmo uma técnica simples, como é encanar essa água, fazer o tratamento, você ter um sistema de esgotos, já resolveriam profundamente problemas como a mortalidade infantil, ou a fome, a disseminação de doenças. Então, eu acredito que se os países desenvolvidos ajudassem, distribuíssem mais tecnologias e ajudassem os países desenvolvidos ajudassem os países subdesenvolvidos a melhorar suas técnicas, isso já resolveria o problema, como a questão da fome, que também dá para ser ressaltado. A Europa, ela produz muito mais por quilômetro quadrado do que os países subdesenvolvidos. E se eles distribuíssem essa tecnologia? Muitos vão falar que nós vivemos dentro de um sistema que não permite isso. É real, é fato. Existe um custo para isso, que muitos países não querem pagar por esse custo. Mas quando nós falamos em humanidade, quando nós falamos na vida de seres humanos, 900 milhões de pessoas, de 700 a 900 milhões de pessoas, que hoje passam fome, têm problema de subnutrição no mundo, nós poderíamos resolver já com as tecnologias existentes. É uma questão, então, de distribuição, aplicação do que você já tem. Parece que a tecnologia pode ser utilizada para fazer o conhecimento ter mais alcance, né? Chegar a pontos em que ele não chega ou não chegaria sem a tecnologia. E eu quero dizer, talvez seja possível a gente gerar, através da aulas à distância, por exemplo, né? Gerar uma difusão de conhecimento e de conhecimento de excelência importante. Por exemplo, a gente tem figuras intelectuais muito excepcionais e raras. Essas figuras não conseguem circular tanto pelo país. Essas figuras, por exemplo, poderiam circular digitalmente pelo país. No entanto, eu sou bastante cético, por enquanto, sou bastante cético a respeito da efetividade da tecnologia para a sala de aula, para o chão da sala de aula ainda. Esse tipo de coisa, por exemplo, aula à distância,
Eu acredito ainda muito no valor, sobretudo nas aulas do ensino básico, significa até a terceira série do médio. Nas aulas do ensino básico, eu acredito muito que a presença é fundamental, porque a aula é uma troca humana antes de ser uma abordagem de conhecimento. E como troca humana, ela depende dessa presença que possibilita trocas simbólicas mais sutis, né, do que a mera conversa, né, a mera apresentação de conhecimento. Então eu sou um pouco cético ainda quanto a isso. Eu acho que não há a tecnologia, desse ponto de vista, olhando essa funcionalidade, né, na aula à distância, ela não é uma panaceia, quer dizer, não vai sanar todos os males da educação assim, numa canetada. Então vamos distribuir computador em vez de distribuir professor, já que através dos computadores um professor que falava para 100 pode falar para 100 mil. Mas se um professor está falando para 100 mil, ele não está falando para ninguém, ele está falando para a câmera, né? Porque não vai ter como ele dar uma aula para 100 mil. Uma aula é uma coisa muito mais orgânica, né? Muito mais holística, digamos, quer dizer, cheia de sentidos, né? Cheia de relações diversas, que a tecnologia, por enquanto, ainda não consegue reproduzir. Eu acho que antes da tecnologia, você precisa ter estrutura. E a estrutura não começa com a tecnologia. A estrutura começa com o ser humano. Eu acho que, principalmente na área da educação, na infraestrutura da educação. Eu acredito que uma escola, ela é feita de investimento pessoal, do professor. Não é só física, não é só ter uma escola linda. Eu acho que o professor precisa ser valorizado, o professor precisa ser preparado. O professor precisa ter conhecimento para estar onde está. Eu lembro muito bem que alguns anos atrás, quando eu fazia faculdade, o curso de pedagogia era um curso extremamente difícil para se entrar. Pedagogia. Depois passou por um período onde todo mundo fazia pedagogia, todo mundo era pedagogo. E os cursos eram extremamente fracos. Tinham cursos de pedagogia, inclusive, de 1 ano e meio, até de 1 ano, só de final de semana. Eu acho que isso é impossível. Acho que você não pode criar professores, profissionais, educadores que vão formar outros cidadãos, que vão formar o conhecimento, que vão buscar crianças, porque eu acredito muito no fundamental, principalmente no infantil, do infantil ao fundamental 1. São eles que trazem esses alunos. Nós dependemos deles. Então, essas professoras, elas também não foram valorizadas. Os cursos não são valorizados. Hoje, um curso de uma universidade, você pode contar nos seus dedos. Um curso universitário que, academicamente, transforma professores e pessoas que entram lá em professores realmente legítimos. Eu penso isso sobre a educação. Eu acho que a tecnologia, ela vem depois. Ou ela vem concomitantemente. Não ela vai resolver problemas. A tecnologia não vai resolver problemas. Quem vai resolver problemas são os cidadãos. São pessoas que queiram, são pessoas que buscam. É isso que eu acredito. Você acha que existe um desamparo governamental na educação pública? Eu acho. Diria que eu estou certo disso. A educação pública, sobretudo pensando no ensino básico, superior também, claro, pela questão da oferta, né? Mas o ensino básico é a chave, né? Até a terceira série, os anos de formação são um gargalo enorme, uma dificuldade enorme do país desde a redemocratização, né? Desde o fim da ditadura, porque com o fim da ditadura nós passamos a crer de fato e transformar em lei a ideia de que a educação ela é uma obrigação do Estado, ela tem que chegar em todos, né? Você não tem democracia sem que você tenha a educação universalizada, exatamente porque a democracia pressupõe a educação, né? Se você não tem um povo educado, como esse povo participa do processo democrático? É um processo sempre complexo. Então é uma obrigação. A gente pega o Estado de São Paulo, né? O ensino público do Estado de São Paulo, eu sou uma testemunha viva desse ensino público. Ele está às traças, né? Desde sempre, ele está às traças, desde a redemocratização, quando a gente pensa em trazer o ensino para todos, mas a gente não trouxe de fato a quantidade de investimento que era necessário para isso, né? O suporte que era necessário para isso, né? A quantidade de centros de formação de professores e formação continuada que seriam necessários para isso. Então foi assim, vamos lá, educação para todos, mas no fim das contas não foi. A gente sabe que todo mundo que tem condição de sair da escola pública sai, porque infelizmente a escola pública
não atingiu ainda esse nível que ela tem obrigatoriamente que atingir, senão nós não temos um país de fato civilizado, né? A gente vive esse drama. Então, sim, eu acho que há um abandono, não digo que seja voluntário, mas esse abandono é de fato. Claro. De novo, eu sou de uma época onde a escola pública ela era melhor. Minha mãe ficou numa fila para conseguir vaga numa escola pública. Só saía de uma escola pública quem era jubilado, ou seja, quem repetia 2 vezes. E ia para uma escola particular, que eram pouquíssimas aqui em São Paulo, principalmente na região sul. Eu conheço 2. Só iam para escolas particulares alunos de péssima qualidade. Era o contrário. Por quê? Porque o professor era valorizado, o ensino era valorizado, as escolas, desde quando você entrava, a questão da segurança, a questão da infraestrutura e dos professores. Eu tinha professor mestrado, eu tinha professor doutorado dando aula na minha escola pública. Fiz Caetano de Campos. Eu tinha aula até às 3 horas da tarde, com lanche, com almoço. Então eu não sei o que se perdeu, a gente sabe o que se perdeu, né? É muito mais fácil você ter alunos e escolas sem infraestrutura, porque é muito mais fácil de você manipular. Então quanto mais pessoas burras, mais fácil de você manipular. Então isso se perdeu. E eu acho que as escolas particulares acabaram virando, né, uma grande empresa. São escolas que você encontra, escolas enormes, né, que eu conheço, que você vê que o aluno, ele é um cliente, ele não é um aluno, né? Eu venho de uma escola onde os alunos eram chamados de clientes, e eu questionava isso, sabe? Ele não é meu cliente, ele é meu aluno. Estou aqui para dar o meu melhor, estou aqui para trabalhar, estou aqui para mostrar e para trocar com ele conhecimento. Então, eu realmente acho que a educação, ela vem de cima, caindo, e quanto menos gente culta, quanto menos gente politizada, mais fácil dos governos, sejam eles quais forem, tá, de manipular a população. Quando eu me refiro ao Brasil, que é o que eu tenho uma realidade, a minha realidade mais próxima é o que eu conheço, eu acredito que a educação pública do Brasil é de má qualidade. Eu não sei ao certo quanto se investe, eu sei que o investimento é mal feito, não sei se há desvio no meio do caminho, não sei se há desvio na escola, ou se o governo não investe o suficiente, mas a proposta do Brasil, né, muitos países a educação não é governamental. No Brasil a proposta é uma educação governamental, e ela não chega nem perto do mínimo de qualidade. O Brasil, dentre os países que fazem a prova do PISA, por exemplo, o Brasil sempre ocupa as últimas ou a última posição. É um país convidado para a prova do PISA e sempre ocupa aí as posições inferiores. Nós temos problemas sérios de leitura, interpretação de gráficos, imagens, textos de uma forma geral. Então, a educação pública no Brasil, ela é falha, ela é parca. A educação particular veio para substituir um campo que a pública não dá conta. Estamos falando de educação básica, né? Desde a creche até o ensino médio. Realmente no Brasil não há investimento suficiente, ou é mal utilizado. Você acredita que é dada a devida atenção a lugares com importância histórica? Não. Eu acredito que no Brasil, apesar do IPHAN, que é um instituto ligado ao patrimônio histórico artístico, ele tem uma demanda de trabalho muito grande, ele é um local que preza pela história do Brasil, e eles cuidam o máximo que eles podem dos locais, dos prédios coloniais, das ferramentas, dos subprodutos que você encontra pelo país de outros períodos históricos. Apesar de termos museus, as verbas, o cuidado do governo com esses museus, o cuidado é extremamente parco. Veja bem, nós temos nos últimos anos alguns museus que estão fechados, pegaram fogo, e hoje há inclusive uma propaganda generalizada no governo. Quando eu falo governo, é aquele que controla o país por um determinado período de tempo. Há uma propaganda generalizada de que isso é jogar dinheiro fora. A cultura no Brasil, no Brasil existe a cultura de que não se valorize a cultura. Então, eu acredito que dentro disso estão o patrimônio histórico, artístico, cultural do país, que não é valorizado. Se nós preferimos derrubar um prédio para construir um shopping,
do que preservar aquele prédio para mantermos a história. Se nós deixamos a história de lado, se nós largamos a história, nós estamos também largando o nosso futuro. Nós deixamos de pensar no futuro. Para que eu dê um passo à frente, é necessário eu ver quais passos que eu caminhei. O Brasil não valoriza o seu passado. Claro que não. Claro que não. Né? Então, vocês viram aí, inclusive nas nossas aulas de atualidade, né, museus sendo destruídos, né? E qual é o hábito que o ser humano tem, os pais, de levarem os filhos a uma pinacoteca, ao MASP, né, a um Fiesp? Muitos são gratuitos. Você vai numa OCA, você entra gratuitamente. Você vai ao MAN, você entra gratuitamente. Quantos pais levam? Aonde é estimulado isso? Em lugar nenhum. Você vê as questões históricas do Brasil. O Brasil é um país com uma capacidade, vamos falar de patrimônios culturais. Nós temos vários patrimônios culturais, né? E eles são preservados, muitos, por pessoas que não são brasileiras. Né? Você vê a Niede Guidon, que lutou a vida inteirinha a favor de um sítio arqueológico que o Brasil não deu a mínima importância. Ela lutou, ela bateu a cara, ela está há anos, ela é francesa, ela está há anos lutando por esse patrimônio cultural, que logo depois, o Condefat, depois de muito tempo, tá, que foi lá e que fez um trabalho conjuntamente com ela. Eu estou dando um exemplo, mas são vários exemplos, né? Vocês veem há quantos anos que nós não podemos ir ao Museu do Ipiranga. Vocês conhecem o Museu do Ipiranga? Provavelmente não. Porque o Museu do Ipiranga está sendo reformado, era para ser reformado em 2018. Não deu. Não deu. Agora é para 22. Será? São coisas que você não entende. São coisas que você não consegue entender. Que nem o Museu de Petrópolis. Eu estive no Museu de Petrópolis o ano passado, eu fiquei horrorizada com as condições físicas que estão no museu. Os fios para fora, escadas. Então, assim, você vê daí o respeito que se tem pela história do seu país. Se você não respeita o seu próprio país, é o que eu estou dizendo. Você tem que ter a base educacional. Você tem que levar para o aluno os patrimônios culturais, o respeito em questões pequenas. Não é ficar apenas cantando o hino nacional. Sabe, não é isso. O hino nacional faz parte do nosso país, mas não é isso que é o importante. É valorizar o profissional, é valorizar a educação. Não tem nenhuma profissão que não precise de professor. Cadê a valorização do professor? Não existe. Não. O Brasil carece de reconhecimento de sua história. A gente é desmemoriado, né? A gente é um povo bastante desmemoriado, que não conhece a sua história, que não sabe de onde veio, quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Esse é um grande problema nosso. Vira e mexe, há questões sobre a história, né? Passamos por uma recente, por uma ideia de revisão histórica, não é nem revisão, negação histórica, né? Sobre a questão do golpe militar. É uma questão conceitual. Se a gente conhece a ciência política, sabe o significado da palavra golpe no campo da ciência política, não há absoluta discussão sobre o fato histórico que aconteceu no Brasil em 64, mas de repente isso ganha força, isso ganha uma força enorme por causa de circunstâncias e passa a ser levado a sério. Não era para ser levado a sério. Não era para ser levado a sério porque não tem nenhum fundamento histórico nisso, né? Se a gente de fato tivesse um hábito maior de lidar com a história, de trabalhar com a história, com seus conceitos, né, com seus personagens, com a sua sucessão de eventos, se a gente tivesse mais responsabilidade quanto a isso, acho que essas coisas não aconteceriam. E os lugares, né? Os lugares históricos, então, eles não são, por causa dessa descrença, desconsideração pela história do Brasil, os lugares eles também vão ser relegados ao esquecimento. Então a gente tem muitos lugares aqui na cidade de São Paulo, muitos lugares históricos, e eles passam batidos, né? Como se não tivesse importância. A gente tem o bairro da Liberdade, por exemplo. O bairro da Liberdade é um bairro cheio de história, e a palavra liberdade está associada à questão de que ali naquele bairro era onde aconteciam enforcamentos, né, de pessoas,
pessoas pobres que cometiam delitos, escravos que fugiam, que desobedeciam. Então aconteciam execuções públicas ali. Tinha um cemitério que era uma vala comum, que existe ali até hoje. Vira e mexe acontece alguma obra, alguma escavação, se acha algo importante para a história do Brasil, para um lugar que não tem o seu devido valor. Olha, como que a gente vai falar de liberdade, como a gente vai falar das nossas relações com o trabalho, como a gente vai falar de escravidão, da herança da escravidão, se a gente não dá importância para um lugar tão simbólico como esse, que está ali. Para nós é um bairro japonês, né? Assim, é um bairro oriental, né, de modo geral, e é mesmo, tem toda essa importância que também faz parte da nossa história. Mas o nome liberdade está associado a outra coisa, e a gente nem sabe. Tem lá a capela dos aflitos, a Nossa Senhora dos Aflitos, que é um lugar histórico onde as pessoas iam orar justamente por aquelas pessoas enforcadas, e aquilo dá uma pena, aquilo parece uma capelinha de cantinho de roça, né? Completamente abandonado, uma desproporção enorme entre o valor histórico daquilo e valor, né, material que se dá. Então, há um descaso nesse sentido. Os nossos lugares estão penando, né? Os nossos lugares de importância histórica estão penando por causa desse descaso. Vejo dessa maneira. Você acredita que é dada a devida atenção a lugares com importância histórica? Eu acredito que sim. A gente precisa dar atenção a tudo isso, porque é muito importante para o nosso país. As coisas históricas do nosso país, a gente tem que dar importância sim, porque são importantes, não é mesmo? Sim, acredito sim. É um lugar que tem, por exemplo, para a gente levar nossos filhos, um passeio, e só. E o que você pensa sobre a saúde em comparação à pública e à privada? A saúde pública você sabe que é péssima, né? A gente chega, fica na fila, não consegue ser atendida, os pacientes nos corredores, é péssimo, péssimo mesmo. A comparação é bem diferente uma da outra, porque a saúde pública realmente está muito, como que eu posso dizer, desgastada. Eles não dão assim a importância que deveriam, a importância que eles deveriam dar, não dá. Então a saúde privada com certeza não dá essas coisas, mas é bem melhor, né? Em relação à pública. Precisa melhorar bastante a pública, com certeza. Você acredita que pessoas que estão abaixo da classe média são excluídas? Um pouco. Porque a gente está muito abaixo deles, a gente não tivemos muita oportunidade, né? Eles com certeza tiveram mais oportunidade que a gente. Então, sempre a gente está abaixo, sempre está excluído. É isso. Sim, são excluídas sim, eles não têm chance de fazer um curso, não têm chance nem para o próprio emprego. São excluídos em tudo, até numa loja que chega a ser excluído, num shopping é excluído, ninguém dá atenção. Em tempos de crise política e social, em uma população que se acredita desamparada pelo governo que deveria o ajudar, o ódio se espalha com facilidade. É importante lembrar que dentro da sociedade somos nós quem fazemos a diferença, somos nós que temos o dever de lutar. Nossa história, nossa cultura não será apagada como um lugar histórico deixado para trás. Um governo é só a representação do seu povo, e nós temos um grande povo dispostos a lutar.